Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um vídeo do canal PetQ UFPR. Hoje nós veremos como resolver problemas de balanço de massa por meio de tabelas. Apesar do conceito básico de um balanço de massa expresso pela lei de Lavoisier ser bastante simples e intuitivo, a resolução dos exercícios que envolvem se torna progressivamente mais complicada com a introdução de novos conceitos, como excesso, conversão, seletividade e acúmulo, e com a adoção de um número maior de equipamentos e etapas nos processos a serem equacionados. Desse modo, é bastante importante que os cálculos sejam realizados da forma mais concisa e compreensível que nós pudermos encontrar. Nesse cenário, as tabelas são uma ferramenta muito útil por facilitar a visualização e a manipulação das informações nas diversas correntes, ou seja, em cada parte do nosso problema. Em um balanço de massa, as grandezas fundamentais de cada corrente são a vazão, que indica o fluxo de matéria por unidade de tempo que a compõe, e a composição, compreendida com a fração ou porcentagem de cada componente presente na corrente. É a partir desses conceitos que nós podemos encontrar as incógnitas que não nos foram fornecidas, ou verificar se o nosso processo está obedecendo à lei da conservação das massas. Além disso, ainda é importante ressaltar que os balanços de massa podem ser realizados tanto em base mássica quanto em base molar. A diferença entre esses dois métodos é o uso e manipulação das grandezas em unidades de massa, como quilogramas por hora, ou em quantidade de matéria, como número de mols por hora. Ainda que a base mássica seja mais intuitiva, a base molar é fundamental em exercícios que envolvem reações químicas, uma vez que o cálculo das vazões molares é proporcional aos coeficientes estequiométricos da reação. A conversão dos dados em base mássica ou molar é realizada a partir da massa molar, que é a massa de um mol de uma substância. Desse modo, a partir da vazão mássica de um componente em uma corrente, podemos obter sua vazão molar ao dividir esse valor pela sua massa molar. Da mesma forma, caso tenhamos a sua vazão molar, podemos obter sua vazão mássica multiplicando pela sua massa molar. Tendo em vista tudo o que foi dito, finalmente vamos mostrar um modelo de tabela bastante prático e que pode ser usado em balanços de massa em geral. E para entender a aplicação dele na prática, aqui vai um exemplo de um exercício simples, sem reação química. Vamos supor que no nosso balanço de massa nós possuímos uma corrente de uma solução contendo 40% em massa de sólidos. O nosso objetivo é reduzir o seu teor de umidade com o uso de um evaporador, aumentando a porcentagem em massa de sólidos para 70%. Almejamos ainda uma produção de 2.000 kg por hora de solução concentrada. Diante disso, precisamos descobrir qual é a vazão da solução de entrada e a quantidade de água removida no processo. Então, vamos começar a estruturar nossa tabela. Para qualquer tipo de balanço, uma forma muito útil de organizar as informações é dispor as correntes com que trabalhamos nas colunas, não se esquecendo de dividi-las ao meio para reservar um espaço para os dados sobre vazão e fração, sejam eles em base mássica ou molar, e nas linhas listar as componentes envolvidas no nosso processo, reservando a última linha para conferir a coerência do balanço de massa global. No nosso exercício, nós possuímos 3 correntes. Uma para a solução que entra no evaporador, uma para a água que é evaporada e uma para a solução concentrada que deixa o equipamento. Aqui todas as nossas informações são dadas em termos de massa e não é necessário realizar a sua conversão para a base molar, já que não ocorre reação química. Trabalhamos ainda com 2 componentes, a água e os sólidos. Então precisamos fazer uma tabela com 3 linhas, deixando a última linha para o total e 3 colunas, em que cada uma delas deve ser dividida ao meio. Representaremos a vazão mássica e a fração mássica por M ponto e W, respectivamente, e usaremos como unidade da vazão o quilograma por hora, como no dado fornecido no nosso problema. Agora, vamos preencher as informações que nós já sabemos de antemão. O enunciado nos diz que a solução de entrada contém 40% em massa de sólidos. Isso quer dizer que a fração mássica de sólidos na corrente de entrada é de 40%, ou de 0,4. Além disso, a fração mássica de sólidos para a corrente de saída é, da mesma forma, 0,7.
Sabemos também que queremos produzir 2.000 kg por hora de solução concentrada, ou seja, nossa vazão total da corrente de saída é 2.000 kg por hora. Então, vamos começar o nosso balanço. Como todas as nossas correntes possuem apenas dois componentes, podemos obter a fração mássica de água nas correntes de entrada e de saída subtraindo do número 1 a fração de sólidos conhecida, obtendo 0,6 e 0,3, respectivamente. Assim, nossa fração mássica total nas duas correntes resulta em 1, como sempre deve ser. Como na corrente de saída temos a vazão total e as frações mássicas dos componentes, podemos obter a vazão para cada componente multiplicando a vazão total pela sua respectiva fração. Desse modo, a vazão da água é 2.000 vezes 0,3, o que resulta em 600 kg por hora, e a vazão de sólidos é 2.000 vezes 0,7, o que dá 1.400 kg por hora. Tendo em mente que na nossa corrente de água a fração mássica de sólidos é nula, pois só há água deixando o evaporador pela corrente de topo, sabemos que a fração mássica de água é 1, uma vez que a fração mássica total também deve ser igual a 1. Se não existem sólidos nessa corrente, todos os sólidos que deixam o evaporador pela corrente de fundo são os que foram diretamente alimentados no equipamento. Portanto, a sua vazão mássica na corrente de entrada é igual à vazão mássica na corrente de saída. Como agora sabemos a vazão mássica de sólidos na corrente de entrada, juntamente com a sua fração mássica, podemos calcular a vazão mássica total dividindo esses dois termos. Então, descobrimos que a vazão mássica da corrente de entrada é igual a 3.500 kg por hora. Se 0,6 desse total é composto de água, fazendo a multiplicação desses dois valores, temos que estão presentes 2.100 kg por hora de água na corrente de entrada. Por fim, para determinar a quantidade de água removida, basta subtrairmos a vazão mássica de água nas correntes de entrada e de saída, o que resulta em 1.500 kg por hora. Como essa é a única componente da nossa corrente do meio, essa também é a vazão total dessa corrente. Assim, podemos verificar que acertamos o exercício conferindo a coerência do nosso balanço de massa global, pois tudo que entra é exatamente igual à soma de tudo que sai. Gostaram desse método de resolução? Ele deixa o balanço bem automático, não é? Apesar de ele poder ser adotado na maioria dos exercícios, em problemas que envolvem reações químicas, um novo tipo de tabela é necessário. Se você se interessou, não perca o próximo vídeo do canal, e se gostou desse vídeo, não deixe de clicar no botão gostei e de compartilhá-lo com as suas amigas e amigos. Se inscrevam no canal para entrar em contato com mais conteúdos como esse assim que nós realizarmos a sua produção. E se tiverem alguma dúvida sobre os conceitos ou os exercícios do vídeo, ou mesmo críticas, sugestões ou elogios sobre ele, sintam-se livres para deixá-los na seção de comentários logo abaixo, e nós iremos respondê-los o mais rápido possível. Muito obrigada por assistirem e bons estudos!